João Vitor aqui novamente e hoje venho trazer para vocês a explicação de uma pequena atividade de inteligência artificial onde eu tive que desenvolver um jogo da velha com a randomização da jogada do computador. Ou seja, não teremos dois jogadores, apenas um. O segundo será o computador e ele jogará de forma randômica e por enquanto ainda não inteligente. Aqui nós temos o nosso tabuleiro. Eu escolhi já atribuir os valores, como vocês podem ver. Aqui temos o nosso método para mostrar o nosso tabuleiro, o estado atual. Ele está iniciando vazio e imprimindo os valores que aqui já foram atribuídos. Aqui nós temos o método para verificar se a jogada é válida ou não, onde ele nada mais vai fazer do que verificar se a posição que a gente inseriu para realizar a jogada é igual a um desses valores, a um das posições que existem no tabuleiro. Por exemplo, se eu digitar 1, ele vai verificar essa posição. Se a posição ainda não tiver sido jogada, ele vai realizar a jogada, né? Ou se eu inserir um número que não faz parte daqui, ele vai retornar um falso, que a jogada não é válida. Aqui nós temos o método para realizar essa jogada, onde ele vai pegar a posição inserida, vai verificar, né, como aqui na jogada válida, e vai inserir o jogador. No caso do jogador humano, o X, e do computador, o círculo. Aqui nós temos os métodos para verificar a condição de vitória. Eu coloquei a condição de que se as jogadas atingir 9, chegamos a um empate, né? Pois no caso do jogo da velha, nós temos esse limite de jogadas. E para verificar a condição de vitória, eu fiz um array com 8 posições, que são 8 possibilidades de vitórias que temos, que são as vitórias na vertical, na horizontal e nas duas diagonais. Aqui ele vai verificar simplesmente se os textos são iguais, correspondentes. Se forem iguais, no caso de X, quem venceu foi o jogador, no caso de círculo, quem venceu foi a máquina. E se não for iguais e atingir o número limite de jogadas, for um empate. Aqui nós temos a execução do nosso código, do nosso método main. Estou instanciando o nosso tabuleiro, o scan para pegar a jogada do jogador, a posição, né? Aqui as variáveis auxiliares de número de jogadas e se a jogada é válida. Aqui eu imprimi apenas um para ficar organizado. Aqui é o nosso que vamos utilizar a jogada. Para vocês entenderem, eu vou tentar explicar dessa forma. Aqui nós temos a jogada do jogador, onde nós vamos ter que passar a posição, vai ser passada através do scan. Aí ele vai verificar se a jogada é válida. Nesse caso aqui, ó, se ela for inválida, negando uma jogada válida. Se ela for inválida, vai entrar nessa estrutura de repetição e vai pedir para que o jogador informe outro número, até que ela seja válida. Aí sim será realizada a jogada nessa posição, passando o valor de X, no caso do jogador. Aí ele vai sair dessa repetição, vai dizer que a jogada foi realizada, vai mostrar o tabuleiro para a gente, inserir mais um no número de jogadas e vai retornar o válido para zero, pois agora nós vamos para a jogada da máquina. A jogada da máquina é um pouco diferente, já que ela vai ser randômica. Aqui nós temos o random do Java. Aqui eu tenho uma variável inteira só para armazenar esse valor. Nesse caso eu botei para randomizar até 9 números, mais 1, porque ele inicia do 0. Nesse caso aqui ele vai do 1 até o 9. E agora nós estamos transformando esse inteiro no string, para poder passar no nosso método, para verificar se é válida. Aqui ele faz a mesma coisa lá de cima. Ele fica verificando, ó, negando, né, se a jogada for válida. No caso de inválida, ele vai entrar nessa estrutura de repetição, vai gerar um novo número e passar esse novo número para a posição. Aí quando for válida, vai sair da repetição, vai passar a posição que foi validada e atribuir o valor de círculo, já que é a jogada da máquina. Vai sair daqui, vai dizer que a jogada foi realizada, vai acrescentar o número de jogadas e retornar o válido para zero. Aí no caso de houver um vencedor, aqui nós temos para exibir os resultados, né? Que ou aí quem ganhou, do método ganhou, se foi o jogador ou a máquina,
venceu. E caso dê empate, ele vai entrar naquela nossa condição que atingiu o número limite de jogadas. Eu vou executar aqui para vocês verem a funcionalidade. Ó, no caso aqui ele pede para o jogador informar uma posição de 1 até 9. Eu vou informar o 1. Como vocês podem ver aqui, ó, eu informei a jogada foi realizada, ele mudou a posição para o X, e agora ele vai realizar a jogada da máquina. Ó, o tabuleiro após a jogada da máquina é esse, a máquina jogou no 9. Se eu tentar jogar em uma posição que já foi jogada, ele vai me dizer que é inválida e pedir para eu inserir outra. No caso, eu vou jogar na 2, a máquina jogou aqui na 7, como vocês podem ver, e eu na 2. Eu vou jogar novamente. Se eu jogar na 3, eu tenho a condição de vitória. Vou mostrar para vocês. Pronto. Aqui a minha jogada foi realizada. Como vocês podem ver, eu venci. Existem as outras possibilidades, mas se eu for gravar vai ficar bem grande, porque pode acontecer de elas não acontecerem por ser randômica. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.